Fala pessoal, boa noite. Estamos aí, né, nessa reta final para o segundo turno. Então eu decidi produzir esse vídeo aqui para conversar com vocês sobre tudo o que se passou aí, né, nesse período de governo Bolsonaro, dessa expectativa, desse sofrimento, né, dessa agonia de imaginar que talvez esse cara possa ganhar, né, assim, sei lá. Né, as pesquisas mostram Lula à frente, né? Mas fica essa ansiedade, né? Eu acho que a grande frustração do primeiro turno foi perceber que tem tanta gente que votou nesse cara mesmo depois de todas as barbaridades que ele fez e continua fazendo, né? Então eu gostaria de fazer esse vídeo para dialogar um pouco aí com vocês, expressar um pouco essa minha surpresa, né? Esse balanço de, bom, né? Que merda de país a gente vive, né? E como é que as pessoas ainda mantêm voto nesse monstro, nesse cara bizarro, nesse cara que, enfim, né, destruiu 600 mil pessoas na Covid, fudeu toda, né, a institucionalidade, a separação dos poderes, instrumentalizou tudo, aparelhou vários órgãos de Estado, não deixou que nenhuma investigação fosse feita, né, contra ele. Enfim, daí ele vai e fala que é zero corrupção no governo dele. Né? Então, assim, né, é uma coisa meio doida tudo isso, assim, né? Então, eu acho que esse vídeo aqui também é para sair do armário, né, gente? É pra gente demarcar uma posição clara, né? Eu acho que as pessoas precisam sim sair do armário e falar o que acham, o que pensam e se posicionarem, né? A respeito principalmente da posição política. Eu acho que isso é fundamental aqui para o nosso país, né? Então, isso que eu estou fazendo aqui, eu espero que todos possam fazer, né? E gostaria que todos os meus amigos, vocês que estão aqui assistindo, meus amados, pessoas que eu amo de paixão, que vocês possam ir para a política, tá? Porque é isso que eu vou fazer, tá? Porque eu acho assim um absurdo a gente deixar a política na mão dessas bancadas da bala, bancada da Bíblia e por aí vai, né? Então, acho que o poder merece pessoas melhores, né? Eu acho que a gente tem que parar com essa palhaçada de ficar colocando tiririca e por aí vai, né? Eu acho que essa coisa meio inconsequente, meio humorística é trágica, né? Por quê? Porque isso impacta vidas, isso limita né, o acesso das pessoas a serviços de qualidade, uma perspectiva de crescimento na vida e por aí vai. Né? Então, isso seria, eu acho que, uma das coisas mais importantes. Eu acho que se a gente negligencia a política, esses caras vão aparelhando a política, vão invadindo a política e vão destruindo a democracia. Né? Porque essa galera não é democrática. Essa galera é meio. Eu brinco que eles entendem o poder ainda de uma perspectiva meio absolutista. Né? Assim, meus amigos aí podem questionar e discutir a respeito. Mas eu acredito que eles ainda não têm uma noção do que seja uma divisão de poderes, de uma perspectiva de legitimidade do exercício do poder. Né? O cara que põe a família inteira, né, como cabide de emprego dentro né, que queria pôr o filho dele como, né, um posto lá nos Estados Unidos, né, de embaixador. Acho que é uma coisa muito louca isso, assim, né? Tipo, e o cara ainda naturalizar isso, o cara pagar de liberal, tá? Isso eu acho que é uma das posições aqui nesse vídeo. Tentar dizer, olha, Bolsonaro não é liberal, né? Bolsonaro é uma espécie de anarquista, né? No final da história, né? Assim, uma pessoa que quer destruir qualquer possibilidade de ambiente Estado de Direito. Né? Então, como que você liberal, você pessoa que quer, sei lá, né, que exista um ambiente político estável para que você desenvolva suas atividades, como é que você quer votar num cara desse? Um cara que cria instabilidade dia após dia, que, enfim, xinga parceiros comerciais importantíssimos, cria cenas, né, bizarras, né, como foi aquela reunião diplomática, né, falando, criticando o sistema, o próprio sistema eleitoral do próprio país dele. Então, assim, tiros no pés diariamente, né? 4 anos vendo essa palhaçada e no final aqui, nessa quadra da história, a gente vê novamente pessoas querendo votar nesse cara, né? Eu fico assim
Então, eu gostaria aqui de sair um pouco do voto negativo, né, de dizer assim, tá, né, se fosse um cone ou capeta, eu votaria no cone, né, tudo bem, a gente pode partir para isso. Mas é que muita gente vota no Bolsonaro com essa argumentação negativa também, né, tipo, eu não quero votar no Lula, né, não quero o PT de novo no poder. Então, assim, uma das linhas desse vídeo é também criticar a própria política e a nossa própria visão de política. Eu acho que qual que é o nosso maior problema político hoje no Brasil? É a falta de nomes, né? Falta de nomes, a política está deteriorada, então a gente precisa urgentemente ir para a política, né, gente? Porque brincadeira, se nessa altura do campeonato a gente precisa do Lula quase morrendo para poder libertar a gente desse capiroto aí que está no poder, é o fim da picada, né? Principalmente para a esquerda, né? E o Ciro, né, definhando, apodrecendo e sendo eternamente uma vítima das circunstâncias, né, tadinho, né? Ele foi, né, pobre homem, né, que não foi patrocinado pelo Lula, né? Então, assim, né, essa vitimização ridícula do Ciro Gomes, né? E essa falta, né, de candidatos, de nomes, e aí vai subindo, né, essa escória das profundezas, né, que vai ocupando postos-chave no poder, né, principalmente no Senado aí que a gente viu. Então, vários nomes bizarros, isso é desanimador, né, ver que o Brasil insiste numa espécie de voto de protesto inútil, negativo, que não gera crescimento, que não nos beneficia no médio e longo prazo. Né? Então, eu gostaria de, bom, sei lá, pegar a primeira parte desse vídeo e falar um pouco da parte assim que eu acho uma das coisas que me intrigam, né? Assim, nessa argumentação contra o Lula, né, por parte aí dos bolsonaristas, né? Então, assim, eles vão falar que, bom, o Lula é, sei lá, socialista, comunista, vai transformar o Brasil na Venezuela, né? Então é engraçado que eles sempre falam da Venezuela, né? Quando falam de países de esquerda, né? Vamos dizer assim, né? Por que eles não falam que o Lula vai transformar o Brasil numa China? Né? Que também é um país, digamos, socialista, né? Sempre quando se fala de China, essa galera fica meio perdida, né? Porque, enfim, um dos maior parceiro comercial do Brasil, que compra toda a soja daqueles reaços do agronegócio, é um país de esquerda, né? Um país socialista, um país altamente estatizado, né? Daí você vai falar, porra, como é que eles crescem? Tudo que eles crescem, né? Esse PIB que vai superar o dos Estados Unidos, né? Que daqui a pouco vai ser o maior do mundo. Se eles têm um monte de estatal lá, né? Como é que esses liberal explica isso? Acho que eles devem ter um hard time aí, né? Pra explicar isso aí. Mas vamos lá, né? Primeiro, o governo do Lula, o crescimento do PIB aqui foi de 14,76%, 2007 e 2010, 19,85%. O crescimento do Bolsonaro, né, foi de 1,14% no primeiro ano, menos 3,88% na pandemia, 4,6% em 2021 e agora 3,2%. Eu acredito que seja ainda menor que o crescimento do mundo, né, do PIB do mundo aí, nesta mesma época, né? Isso tudo para dizer assim, o governo Bolsonaro é um governo incompetente, tá, gente? Não é por causa da pandemia, né? Porque o mundo cresceu mais. Então, assim, né, ele de fato é incompetente, né? As pessoas acham que ele, não, é uma pessoa que favorece a economia. Eu não sei de onde que as pessoas tiram que o Bolsonaro é liberal, né? Um cara que ficou a vida inteira mamando nas tetas do governo, né? Fazendo porra nenhuma. Né? Então isso me intriga. Né? Assim, eu falo, porra, Bolsonaro é o outsider da política, o cara que era do Centrão a vida inteira. Né? Então são coisas. Ah, mas né, o Lula também, né, ninguém consegue colar a peixe dele de corrupto, né? Apesar de tudo que ele passou. Eu acho isso interessantíssimo também, porque assim, né, parece que da Lava Jato só prenderam o Lula, né? Fica essa impressão também, né? Então, o Cunha, aquela lista infinita de gente com apelido lá, né? Aquilo não deu em porra nenhuma, né? Não deu em nada. Né? Ninguém foi preso, aquilo ficou meio, né? Tinha uma época lá, eu lembro, né? Que tinha um julgamento no STF, né? Uma lista lá de coisas. E aí, desde então, todo mundo mete pau nas estatais, tem corrupção, lá, bibibi, mas porra, né? Grandes empresas privadas também participaram deste conluio, né? Então, ou seja, existe corrupção em empresa privada também, né, gente? Olha só, quem diria, né? Então, como é que a gente vai explicar toda essa corrupção? Né? Assim, jogando a culpa em quem? Né? No Lula, nas estatais, né?
Então vamos privatizar a porra toda, né? Qual que é o problema de fazer isso? Né? Se você acha que privatizando tudo vai acabar a corrupção, a gente está no Brasil, a gente sabe que isso não vai acontecer, né? Então, assim, só um adendo aí, né? Outra coisa que eu achei interessantíssima, né, fechando essa primeira parte aqui. Então, uma coisa interessantíssima, assim, né, que eu vi aqui, que o primeiro governo Lula, né, teve um crescimento aí de 294% do mercado financeiro, né, olha só. Então, do Fernando Henrique para o Lula, no segundo governo dele, o mercado cresceu 55%. No período do Bozo, aqui cresceu 27%, veja só, né? Então, ou seja, o governo Lula, que vai te mandar para a Venezuela, que é um cara altamente, né, assim, socialista, que quer, né, acabar com o capitalismo, né, ele fez a bolsa crescer quase 300% no primeiro governo dele. Aliás, eu me lembro claramente, as pessoas vão falar para mim assim, nossa, mas que você era novo. Eu não era novo, tá? Assim, eu já sabia, eu já investia, eu comecei a comprar ação da Petrobras lá, né, em 2008, sei lá, que época. Então, assim, naquela época eu lembro que as pessoas estavam começando a comprar, não tinha nem esse negócio de XP, dessas mulher falando que vai juntar o primeiro milhão no YouTube, né? Essas palhaçadas que a gente vê hoje. Naquela época começou a popularizar a venda de ações e investimentos, tudo na época do Lula. E essa galera hoje liberal, ressentida, que se fudeu, né, que tinha várias expectativas na época do Lula que tiveram um boom econômico enorme, né, assim, enfim, essa classe média ressentida, né, assim, mas sei lá, né, se cabe aqui comentar isso, mas enfim, né, o pessoal acha que o Lula foi um inferno, né, assim, porra, gente, não foi, né. Vocês que criticam, cospe, tem raiva profunda, visceral do Lula, tudo aposto que construíram as suas, né, fortuninhas, as suas empresinhas, aí, tudo na época do Lula. Né? E hoje estão todas viúvas, né, ressentidas, amarguradas, né, desse governo Lula. Aí, né? Dívida pública do governo Lula encerrou em 62%, governo Bozo 80%. Né? Então, assim, eu anotei outras coisas aqui, né? Que o PIB da China, veja só, né? A China, esse país socialista, né, de esquerda terrível, tenebroso, cresceu no primeiro governo Lula 39%, no segundo 51%. Ai, senhor. No período do governo Bolsonaro, 18,21%. Lembrando que, né, 98% das ações bancárias na China é estatal. Tá? E que, enfim, a participação das empresas estatais na China é enorme. Né? Assim, o governo Bolsonaro duplicou o número de militares no governo. Né? Tinha 2.700 na época do Temer, foi para 6.175. Braga Neto, ó, 2020, ganhou 1 milhão em contra-cheque. Ai, senhor. Né? Almirante Albuquerque também, 1 milhão e tralalá, né? De maio a junho de 2020. General Ramos, 731 mil de julho a agosto de 2020. Então, assim, né? Foi um governo que enxugou, né, de fato, o funcionalismo público, mas militarizou o poder, né? Então, qual que é o problema? Novamente, né? A questão da divisão dos poderes. Né? As pessoas não entendem isso. Né? Assim, elas acham que elas estão num reinado, né? Que o cara tem a caneta, né? Ele diz. Mas ele, de fato, agora não manda nada, né? Assim, terceirizou tudo isso lá pro Lira, né? E fez uma merda pior do que qualquer mensalão junto, né? A gente sabe disso, né? Com um orçamento lá de bilhões, né? Isso também ninguém fala, né? Mas enfim. Qual que é o problema da militarização, né, do governo? Claro, né, os militares são um órgão de Estado, né, gente? Então eles não podem tomar ou assumir um partido. Por quê? Né? Porque você gostaria de ser preso por um delegado da Polícia Federal que é filiado, participativo no partido PT, por exemplo? Né? Você aí que, né, é liberal e etc. Conservador e tralalá, né? Assim, você acha isso republicano, você acha isso legítimo, né? Assim, você ter um agente investigador e
que tem um poder ali de polícia assumindo um partido, qual que é a legitimidade das investigações que essas pessoas vão conduzir, né? Se o juiz, etc., lá se declara defensor do político tal, você vai acreditar que ele vai ser parcial nos processos que ele está julgando? Então aí fala, não, mas isso é ser politicamente correto, né? Os caras vão falar, né? Tipo, não, gente, isso aí é ter decência, né? Isso se chama uma coisa meio incestuosa, né? Qual que é o problema? O problema é tipo o Arthur Lira lá, né? Que né, teve vários processos engavetados, enfim, né? Por pessoas que são da laia dele, da conexão dele, que inclusive desencadeou lá também, né? A prisão e investigação do governador lá. Então, né, você vê que tem um conluio sempre que vai tendo essa, né, o juiz do STF que o Bolsonaro colocou lá dentro só vota a favor das causas do governo. Então, gente, juiz não é para ser político, né? O juiz não tá lá para ser tipo base do governo no STF. Isso não faz sentido, né? Então, assim, por que não faz sentido, Paulo? Porque você está corroendo a divisão dos poderes e você está corroendo, então, a legitimidade do poder, né? Se você põe muito militar lá, como é que os militares vão fiscalizar o processo eleitoral se eles têm um partido? Né? Se é tudo militar que está lá no Ministério da Defesa, né? Se é general da ativa que está fazendo isso. Tá? O outro general lá que foi numa carreata, motociata, sei lá, não aconteceu nada. Né? Então, assim, isso é por lei proibido. Né? Então, e o que o Bolsonaro faz? Coloca sigilo de 100 anos aí em cima do negócio, né? Então, se a gente vê os governos do PT, governo Lula, foram feitas várias leis e medidas para tornar mais transparente, né, o processo, inclusive financeiro, né, o portal da transparência e várias leis aí de divulgação da informação, né? E eu acredito assim, o Lula não teria sido preso se ele tivesse aparelhado PF, Lava Jato e por aí vai, né? Dilma também, né? Então assim, Dilma foi impeachmentada, se ela tivesse aparelhado PGR, como o Bolsonaro fez. Então, assim, aquele tal de Augusto Aras, né? O cara que engaveta tudo, enfim, né? O cara vai mudando, né, os delegados que vão investigando a família dele. O cara teve sair aquela reunião, o Moro libera aquela situação constrangedora, agora está do lado dele de novo, né? Então, enfim, né? Ou seja, o Moro ir para o governo, né, gente? Tudo isso dissolve qualquer legitimidade, né? E, enfim, se a gente não entende isso, tá? Se a gente não entende que, bom, o poder demanda, necessita de uma legitimidade, a gente está em maus lençóis, né, gente? A gente está numa briga de foice, na verdade, né? Então não existe mais legitimidade do exercício do poder, não faz mais sentido, vai virar uma guerra. E isso está caminhando para um conflito. E é por isso que ele está disseminando armas aí para a população. Né? Então, gente, você quer que isso aconteça na sua vida? Né? Você acha que a violência vai resolver alguma coisa? A gente precisa entender que a violência não constrói nada. Né? O que o Bolsonaro fez de projeto positivo para o país? Não fez nada. O cara só destruiu. Né? O cara só destruiu. Mas é isso que a violência faz, né, gente? Então a gente precisa começar a criticar os princípios que vão norteando essa coisa bolsonarista que está surgindo aqui no Brasil, né? Que é uma ideia de que a violência resolve, né? Uma espécie de política da vingança. Né? Por quê? Porque as pessoas foram violentadas, né? Os bolsonaristas foram pessoas violentadas aí nos últimos anos, né? Pelas circunstâncias do mercado, né? Coisas que aconteceram aí, que foram deteriorando a nossa economia, mudanças geopolíticas na economia mundial e por aí vai. A gente está com uma posição muito subserviente dentro da economia mundial e a gente não está fazendo nada para mudar isso. O país está destruindo tudo, não tem investimento nenhum em ciência, em educação, a gente também está percebendo isso nitidamente. Enquanto que na época do governo PT, novamente, tinha Ciência Sem Fronteiras, né? A gente achava esse projeto lindo, maravilhoso, né? Quando eu fui lá para o Canadá, eu conheci um monte de gente lá que estava estudando lá no Canadá, pelo Ciência Sem Fronteiras, fazendo estágio lá, né? Sei lá o que, terminando a sua formação lá. Então, assim, uma coisa linda, excelente, uma iniciativa ótima. Né? Eu acho que isso tinha que ter
sido continuado, né? Assim, isso vai dando para as pessoas mais perspectiva, mais animação para poder manter e conduzir suas vidas acadêmicas, pesquisa e por aí vai, né? Mas agora o que eu estou vendo é a galera saindo correndo da pesquisa, né? E indo para a iniciativa privada. Então, assim, o país está perdendo capacidade produtiva, né? E, enfim, está se tornando um mero exportador de commodity mesmo, e é isso, né? Então, como que isso vai beneficiar a economia nossa, né? Assim, então, a população em geral, as pessoas que precisam de emprego para ganhar dinheiro, né? Que é o nosso caso, né, gente? Se você é um assalariado, né, assim, não faz sentido você votar em Bolsonaro. Se você é um militar que fala assim, caramba, né, eu quero alguém que defenda os valores, enfim, da caserna, valores guerreiros, valores da família e etc. Né, eu não consigo ver valor nenhum em Bolsonaro. Né, assim, um cara que foi expulso da corporação, onde estão os valores militares desse cara? Um cara que queria ser terrorista. O único valor que o Bolsonaro tem, muita gente eu vejo, né, catalogando o Bolsonaro como perverso, né? Eu diria assim, não, né, o Bolsonaro não é perverso, né? Ele é um pau mandado de gente perversa. Né? Assim, ele, desde o início, desde que ele foi expulso da corporação, ele aprendeu a se alinhar com interesses de pessoas mais poderosas. Né? Então, essa sapiência parasitária, né, ele desenvolveu muito cedo ali. Né? Então, ele vai para a vida política defendendo interesses de poderosos. Né? E é por isso que ele sai das Forças Armadas com o salário dele, né? Com uma promoção lá, né? Então, assim, uma coisa bizarra, né? Eu acho interessante esse poder meio aristocrático brasileiro, né? Porque o juiz, ele é punido com, sei lá, né? Assinatura Netflix infinita, né? Tipo assim, essa é a punição. O cara tá vendendo sentença, a punição dele é ser aposentado com o salário dele, tá entendendo? Isso é a punição nossa. Bolsonaro, o cara queria explodir a adutora lá no Rio de Janeiro, né? Qual que é a punição dele? Né? O cara sai com salário de capitão, olha que legal, né? Então, assim, nas Forças Armadas, você faz merda, você é transferido, né? Você é promovido, né? Essas coisas. Então, esses órgãos de Estado brasileiro, que são bem aristocráticos, né? Que tem viatura oficial, que nananã, são extremamente aristocráticos e tem um jeito bem interessante de punir, né, seus transgressores. Né? Então, primeira coisa, né, cadê o valor militar nessa estrutura? Né? Assim, onde o cara ganha milhão em contra-cheque, enquanto a pandemia está detonando, matando milhares de pessoas, a economia está indo de mal a pior. Cadê os valores militares? Esse militar, ele fez o que com esse dinheiro? Né? Eu fico pensando, né? Enquanto isso, o general Pazuello lá tá mandando oxigênio pro lugar errado, né? Assim, tá nem aí pra nada, né? Atrasando compra de vacina e por aí vai. Então, para mim, Bolsonaro não tem valores militares, né, gente? Assim, não vejo honra nessa pessoa. Né? O cara fala uma coisa e desmente logo em seguida. O cara não tem linha de raciocínio, o cara não consegue. Né? Então, assim, honra não vejo em Bolsonaro. Não vejo valores militares nesse cara. Né? O cara que falava que usava o dinheiro do auxílio moradia para comer gente, cadê os valores familiares? Né? Os cristãos aí que votam em Bolsonaro, cadê os valores cristãos do Bolsonaro? Né? Tipo assim, o cara que fala que não merece, né? Que não vai estuprar a mulher porque ela não merece. Né? Um negócio meio louco lá. Xinga, manda os outros tomar, calar a boca no meio da entrevista. Então, assim, cara tosco pra caramba. Cadê os valores cristãos, né, Bolsonaro? Então, assim, se os cristãos querem candidatos que defendam os seus ideais, os seus valores, tudo bem. Agora, por que não procura pessoas coerentes com isso? Né, assim, isso é a minha questão, né? De lançar candidatos decentes, interessantes. Eu ficava pensando assim, sabe, em encontrar conservadores que defendessem o meio ambiente, né? Isso é uma pauta coerente com o conservadorismo, né? Você não quer que o seu estilo de vida se conserve. Como é que você vai manter o seu estilo de vida se o ecossistema acabar, se as plantas morrerem, né? Como é que você vai continuar extraindo commodity da terra, né? Explorando a natureza, como é que você vai continuar fazendo isso, né? Então eu acredito que as pessoas conservadoras precisavam rever os candidatos que vocês estão patrocinando aí, né? Que me parece é tudo
uma coisa meio surtada, né? Assim, anti-republicana, né? Por quê? Porque ele quer se infiltrar, ele quer cooptar os três poderes, né? Para exercer um poder unilateral, militarizado. Né? Assim, e toda a campanha do cara, inclusive agora essa semana, é força, é tiro, é ameaça. Onde que está a legitimidade desse processo? Onde que está o aspecto democrático desse processo? Não existe. Então, se você é cristão, vota nesse caso, está sendo incoerente. Né? O Bozo, né, previu 800 mortes na pandemia. Né? Então, assim, isso para mim já... Tipo, gente, esse cara, um cara que previu 800 mortes numa pandemia, que fez tudo que ele fez durante a pandemia, é um mau gestor. Né? Então, se você, pessoa conservadora, sei lá, né, acha que o Lula seria um delinquente socialista, né, no seu governo, veja o que o Bolsonaro fez. Né, assim, então, o cara prevê 800 mortes. Né, eu fico pensando, gente, tinha tudo para dar errado e realmente deu errado. Então, mais de 600 mil pessoas morreram por conta de uma incompetência. Então, assim, Bolsonaro, ele não é perverso, né? Assim, ele é um pau mandado, um parasitão total, completamente incompetente. Então, ele vai fazendo o que os poderosos querem, e é por isso que ele se preserva, é por isso que ele está aqui concorrendo ao segundo turno. Ou seja, zero competência, zero políticas públicas, o cara não tem positividade existencial, né? Ele não tem fala própria. Né? Então, e por que que ele se identifica e cria essa identificação com a população? Né? Isso me espanta, né? Porque se uma pessoa vazia, parasitária, cria toda essa identificação com a população, quer dizer que as pessoas também estão se tornando assim. Né? Então isso realmente é avassalador, né? Pessoalmente para mim. Fico muito feliz dos amigos que, para mim, estão sustentando seu voto no Lula. Eu acho que é isso, né? Assim, e, nossa, fico muito feliz por isso. Né? E acho que isso dá uma faísca de esperança pra gente. Espero que o Lula sobreviva, espero que eles não façam nenhuma maluquice. Né? Mas o nosso futuro aqui é meio tenebroso, né, gente? Infelizmente. Né? Gostaria de encerrar aqui, né, esse vídeo com considerações a respeito da política. Né? Então, assim, eu acredito que, novamente, né, espero que todos vocês, meus amigos, pessoas maravilhosas, a gente precisa ir para a política. A gente precisa deixar de ser negativo na política. Né? Assim, eu acho que a gente hoje, cada dia mais, a gente faz política para combater outras coisas. Né? Então, eu acho que a gente precisa ter uma pauta mais positiva. E outra coisa que eu acho essencial é descentralizar a política da economia. Eu acho que isso está matando o mundo, né? Assim, eu acho que a economia não é suficiente. Esse capitalismo parasitário e de rentismo também é outra coisa bizarra, está destruindo o nosso país. Hoje todo mundo quer ganhar dinheiro sem trabalhar, sem investir, sem fazer nada. Então, assim, isso vai destruir a nossa, né, as nossas relações de vida, porque a gente estrutura, infelizmente, hoje a nossa relação de vida em torno do trabalho, do salário, da economia. Então, eu acho que isso está destruindo o planeta. E eu rezo todos os dias para que a gente possa reativar essa vocação, né, ambiental, povos originários, sabe? A gente precisava de natureza, gente. Né? Se eu tivesse um ribeirão para nadar no final do dia, eu estaria muito feliz. Entendeu? Não precisaria ganhar 15 mil reais. Né? Então, assim, agora, por que que a gente não tem isso aqui no Brasil? Né? Alguém me responde isso. Né? Por que que a gente fode tudo aqui? Tudo que é natureza a gente fode, a gente quer destruir, a gente quer pôr minerador em cima. Então, essa perspectiva capitalista predatória, século XIX, gente, a gente precisa parar com isso, a gente precisa mudar isso. Se for para ir para política, para criticar isso, pelo amor de Deus, vamos todo mundo, tá? Ou seja, vamos desenvolver um capitalismo à brasileira. A China não desenvolveu o socialismo, a chinesa deles lá. Vamos desenvolver o nosso aqui, vamos inventar outra coisa, né? Porque desse jeito tá, não dá, né? Mas é isso aí, gente. Se cuidem, força, e estaremos lá no domingo contando votos. Né? Rezo por todos nós, que tudo corra bem. Tchau, tchau, gente!